aqui, já convido o Fabiano Vergani, ele vai ser o moderador dessa nossa mesa, a nossa mesa agora vai tratar dos novos modelos de negócios, vamos falar um pouquinho sobre os serviços, sobre a rede, e o Fabiano Vergani, bom dia, Fabiano, obrigado por você estar aqui. Hoje ele é CEO da Xplay Digital e ele é conselheiro consultivo da Internet Sul. A Xplay Digital é uma integradora de serviços voltada para entregar as melhores experiências ao ISPs, né? Ela pode fazer MVNO, integrar seguros, cobrança, oferece antivírus, redes, assessoria e mentoria. Ele estudou ciência da computação, fez MBA em gestão de processos pela Faculdade da Serra Gaúcha e MBA em gestão de varejo pela Fundação Getúlio Vargas, 2012. Ele vai ser o nosso mediador desta mesa aqui, que traz também para a gente debater sobre os novos modelos de negócio que podem ser apropriados pelos provedores regionais. A gente tem o Júnior Carrara, ele é diretor comercial de Enterprise e Telecom da WDC Networks, ele trabalhou há mais de 10 anos com uma distribuidora multinacional de tecnologia norte-americana, responsável por toda a área da América Latina e Caribe. Temos também o Márcio Cachapuz, ele é o diretor de venda e marketing da OIW. O Márcio foi Country Manager da Raíscom do Brasil entre 16 e 21, é formado em administração de empresas e iniciou sua trajetória na Digitel, que ficou até 99, depois foi para a Divio, depois voltou para a Digitel, ficou por mais de 13 anos e agora está aí com o novo desafio da OIW, né? Temos também o Nilson Fernandes, ele é executivo de Cloud da ConnectWay, já está aqui também. Ele possui uma grande experiência de mercado, atuando com tecnologia. Ele passou por cargo de analista especializado em data center, foi executivo de negócios em soluções de cloud, já trabalhou na Tivit e na Vivo, tanto na área comercial como de negócios. Passou a integrar o time da ConnectWay este ano, então está novinho aí, é graduado, novinho na empresa, né? Graduado em administração com tecnologia de informação, MBA e gestão estratégica de negócios. Por fim, mas não menos importante, temos o Samuel Lauretti, ele é diretor comercial da Trópico. Bem-vindo, Samuel. Diretor de vendas internacionais, é executivo de vendas com mais de 30 anos de experiência no mercado de telecom. Trabalhou em empresas como NEC, Alcatel, Lucent, Cellplan e Padtech. E desenvolveu negócios em redes avançadas de transmissão ótica terrestre submarina. É engenheiro eletrônico pela USP de São Carlos, com mestrado pela Unicamp, MBA e pela Getúlio Vargas. Só temos papas nessa mesa, todos cheios de sugestões e ideias para, acredito, com muita coisa legal, para a gente estimular um pouco, talvez tirar um pouco os ISPs dessa agonia com tantas ofertas de rede, de coisa que está se tendo, e como é que eles podem avançar um pouco na agregação de valor, né, para a sua rede. Eu acho que assim, a conectividade continua sendo a fonte de receita importante, mas ela precisa se aliar, ser agregada a algumas outras alternativas. E eu acho que vocês estão aqui para dar uma ajudada a mostrar que existem outras alternativas, outros caminhos para esses operadores aí continuarem tocando os seus negócios, né? Muito obrigada. Já passo, então, o microfone para o Fabiano. Bem-vindo, Fabiano. Obrigado por você estar aqui. E já vou acompanhar aqui quietinha a mesa de vocês, tá bom? Obrigada. Até já. Bom dia, amigos da internet brasileira, aos meus colegas provedores de internet, a querida Miriam Aquino, né? Não só querida, uma figuraça da internet brasileira, já carimbada, né? Inovando sempre, com o nosso agora, né? Já faz parte do setor Inovatic para a região sul, região sudeste. Dizer para ti, Miriam, que é uma honra estar participando aqui, né, com pessoas de tamanha envergadura como você já nomeou, né? Algumas delas, como o querido gaúcho aqui, o Márcio Cachapuz, também conhecido nosso. E sim, falar de valor agregado, falar de valor, não ficar somente falando em preço. Entendo eu ser muito importante
Lá em 2009, eu iniciei minha caminhada já com um serviço de valor adicionado no provedor ao qual eu fundei, chamado Bitcoin, até o mês passado. Estava à frente desse provedor, fui para um novo desafio, como a própria Miriam já comentou, e entendo ser fundamental para o operador, para o provedor, agregar valor na sua rede. Não apenas na sua infovia, mas também agregar valor. Eu costumo dar um exemplo muito simplista, mas que de fato externa a realidade para todo o Brasilzão. Os postos Ipiranga, no passado, vendiam só gasolina. Eles trouxeram para o Brasil, né, a possibilidade de ter valor agregado. Então, você não compra apenas gasolina num posto Ipiranga. Aliás, né, você já compra de tudo, inclusive gasolina. Levando-se em conta também, há 30 anos atrás, lá na primeira grande onda de tecnologia em massa que o mundo teve, a era da informação, a era da informática, todos aqui participaram com a venda de equipamentos, computadores e com a venda de software. Eu gosto de fazer, colegas, essa analogia, que o hardware lá no passado era a bola da vez, como hoje o acesso é a bola da vez, e cada vez com mais velocidade, com fibra ótica, agora está chegando o 5G. Porém, lá atrás, tinha o tal do software conectado. Então, hardware mais software, hardware mais software. O software era valor, era serviço, serviço está até hoje nos acompanhando. E a gente sabe que hardware é um grande commodity e no software nós temos o valor. Vindo para os dias de hoje, provedores de internet, nós temos a rede que vem se tornando commodity, vem se tornando comum e precisamos agregar valor. E por isso que o Inovatic, sempre atento, trouxe essa pauta aqui para que o provedor, para que você, provedor, dono de provedor, olhe o iceberg, mas não só a ponta do iceberg, o que tem por baixo de tudo isso e comece já a refletir, a colocar no seu planejamento estratégico dos próximos anos, a agregar valor. O posto de gasolina ou o provedor não pode ser aquele posto que só coloca gasolina ou que só vende o acesso, já virou commodity. Então vamos lá, né? Nós temos aqui os nossos participantes, nossos painelistas que já foram nomeados pela querida Miriam Aquino, e já iremos passar por 10 minutos a palavra para o nosso primeiro painelista, o Júnior Carrara, que aqui está diretor comercial da WDC, uma empresa tão querida do nosso setor, do grande amigo Vanderlei Rigatieri. Amigo Júnior, tens a palavra. Muito bom, muito obrigado, Fabiano. Obrigado a todos aí pela participação, pelo espaço. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou de máscara, eu estou num ambiente aqui que está... Estamos ouvindo bem. Então tá bom, qualquer coisa eu tiro. Bom, Miriam, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo evento. E eu queria começar aqui falando um pouquinho sobre a nossa visão, né, sobre essa questão do valor agregado, né? A WDC está nesse negócio de provedor há muitos anos, né? Vocês acompanham aí a nossa trajetória e desde 2017 a gente vem olhando para o próximo passo, né? E o próximo passo sempre é muito importante, porque a gente precisa começar o próximo passo 2, 3, 4 anos antes, porque a tecnologia, apesar de ela evoluir muito rápido, tem um processo de maturação para as coisas acontecerem, né? Então, a WDC se preparou para esse momento, né, de como agregar valor para os nossos provedores. A gente veio, ao longo dos últimos 4 anos, né, colocando coisas dentro do nosso portfólio, soluções, tecnologias novas, para habilitar os provedores a se tornarem o que a gente chama hoje de Solution Service Provider. Nós tínhamos os ISPs, né, que eram os Internet Service Providers, e nós estamos olhando para os provedores agora como um provedor de soluções, um provedor que vai conseguir entregar muito mais coisas para o assinante residencial ou até mesmo para o corporativo, dentro de um curto espaço de tempo. E aí eu explico um pouco mais do que a gente está olhando, né? A gente tem visto, né, só um adendo aqui, que apesar de muito se falar da rede neutra, né, e o momento de consolidação dos provedores aí
onde os fundos estão adquirindo os provedores pela quantidade de usuários, né? Na nossa visão, o maior patrimônio que o provedor tem é a rede de fibra ótica de boa qualidade, porque essa rede de fibra ótica, né, vai fazer com que o provedor possa habilitar novos serviços. Então, a gente tem visto que essa guerra de preços, né, que está rolando no mercado, onde todo dia surge um provedor novo, né? Eu vi o último relatório da Anatel agora, o número de novos provedores não para de crescer, né? E isso tem feito com que aconteçam dois pontos, né? O primeiro é que eu já falei, a concorrência de preço tem sido cada vez mais acirrada e a rentabilidade dos provedores estão caindo. E a gente tem visto que os provedores têm feito rede em cima de rede. Então, isso vai fazer com que, em algum momento, os provedores comecem a ter um problema de liquidez. Porque você está fazendo aí dívida para fazer redes novas, mas vai chegar no momento que ele não vai ter mais assinante para roubar do concorrente, né? O índice de penetração hoje está muito alto já em algumas regiões. Óbvio, tem ainda regiões que dá para explorar, mas a gente vê que tem algumas regiões que já começou uma saturação. Então, isso vai acabar gerando aí um problema aí de venda. O provedor não vai conseguir vender para assinantes, porque isso já está dominado. E a única forma que a gente enxerga disso se resolver é o provedor gerando valor para o seu assinante, para o seu cliente, né? Dentro dessa linha, a gente entende que o provedor ele tem aí algumas opções, né? Esses provedores que estão focados em rede, ou melhor, no varejo, né, em ambientes residenciais, uma das grandes oportunidades que os provedores têm para explorar, né, é a tal da casa conectada. A gente vem falando sobre isso há muito tempo, a WC levantou essa bandeira 2 anos atrás, e aí o que eu sempre falo, né, do próximo passo, que a gente está sempre aqui atento. A casa conectada é uma realidade aqui na WC. Para quem quiser conhecer um pouco mais, nós temos aí uma unidade ali na Gabriel, aqui em São Paulo, que é um ambiente de showroom, é um ambiente de experiência, onde vocês podem conhecer um pouco mais sobre todas as possibilidades que um provedor pode explorar dentro da casa do assinante. E a casa do assinante é um mundo, né? Começando pelo Wi-Fi. O Wi-Fi é uma necessidade de todo mundo. Todos os assinantes hoje, seja de uma residência modesta, pequena, até uma residência grande, todo mundo precisa de um Wi-Fi de qualidade. Não adianta nada eu contratar uma internet de 200, 300, 500 megas se eu não tenho um Wi-Fi que comporte espalhar esse sinal por toda a residência, né? E a gente vê que isso está inexplorado pelos provedores. Isso é uma mega oportunidade. Além dessa questão do Wi-Fi, automação, né? Hoje existem soluções de automação que nós temos no portfólio que o provedor pode colocar para o assinante uma iluminação automatizada que não precisa fazer nenhum tipo de obra. Ele vai lá, coloca um dispositivozinho na tomada e aquela iluminação está automatizada, né? Nós somos parceiros da Alexa, da Amazon. Nós podemos hoje colocar para o provedor uma Alexa, para o provedor aumentar, né, o seu ARPU, colocando aí uma Alexa dentro do pacote da assinatura da internet. Isso ligado à automação, isso faz com que o cliente tenha aí uma experiência muito legal e isso acaba gerando a tal da fidelidade que todos os provedores estão buscando, né? Outra coisa que a gente tem feito já há um bom tempo, né, é a questão das cidades inteligentes. Os provedores que têm a fibra ótica passada na cidade, eles têm uma mega oportunidade de explorar os projetos de cidade segura, cidade inteligente. Nós temos 2 casos emblemáticos aqui recentes na WC, com a Americanet, foi a Prefeitura de São José dos Campos e a Prefeitura de Pindamonhangaba. Foram mais de 1.500 câmeras instaladas nessas 2 cidades, onde a Americanet entendeu que ela poderia monetizar sua fibra ótica com esse projeto de cidade segura. Então, basicamente, ela colocou câmeras na cidade, nas entradas e saídas, com leitura de placa, leitura facial, colocou Wi-Fi nas escolas e nos parques, explorou aí
a parte de IoT, né, colocando dispositivos e sensores para gerar dados e dar aí uma inteligência para a prefeitura. Então, essa é uma outra grande oportunidade. O provedor já está com a fibra passando no poste, não custa nada ele sangrar um pouquinho da fibra ali e ligar uma câmera ou um dispositivo IP, né? E, por último, né, uma outra grande oportunidade para os provedores são os data centers. A WC também já começou com esse movimento há um bom tempo. Nós já temos mais de 30 data centers instalados para provedores aqui no Brasil, onde o provedor tem aí algumas oportunidades. Começando pelo mais simples, que é explorar o que o mercado de data center chama de colocation, ou seja, é alugar um espaço para o provedor colocar os seus equipamentos lá dentro de um data center. De verdade, não é um data center como muitos... a gente visita muito provedor e o provedor fala, né? Poxa, eu tenho aqui um data center. Você vai olhar, não é um data center de verdade. É um data center, ele chama data center, mas não tem os padrões, não tem ali todas as... não seguem todas as normativas de data center, ele não está 100% seguro. Então, isso faz com que o provedor não consiga ter ali uma garantia de disponibilidade. Então, a gente montou uma oferta de data center que o provedor pode alocar os seus equipamentos ali dentro, explorar o colocation, ou seja, ele pode vender espaço dentro do data center dele para os clientes dele corporativos, ou até mesmo explorar serviços na nuvem, como backup, né? Por exemplo, armazenamento ou serviços de software as a service. Então, essa questão dos data centers é uma outra mega oportunidade para os provedores explorarem aí serviços dentro da rede. Dentro dessas colocações, pessoal, eu queria só concluir, né, com a nossa grande oferta aqui do TAS, que os provedores conseguem adquirir todas as soluções aqui na WC com um modelo de locação, né, de aluguel dos equipamentos até 60 meses. Isso viabiliza muitos projetos de data center, de cidade segura, ou até mesmo de casa conectada, tá? Então, a gente falou aqui de inúmeras possibilidades, né, de inúmeros serviços que os provedores podem explorar, e eu tenho certeza que os provedores do futuro estarão indo nessa direção. Os provedores que insistirem em ficar vendendo internet, somente internet, eles terão um grande problema de rentabilidade no futuro, né, um grande problema de expansão de vendas de novos assinantes, porque isso vai se tornar cada vez mais comum e cada vez com menor valor para os clientes deles, né? Então, a gente, aqui do nosso lado, a gente está pronto para isso, a gente já tem tudo isso formatado dentro da nossa oferta, e nós estamos ajudando os provedores aqui diariamente nessa linha, né? Como gerar valor para o seu negócio, tá? Então, Júnior, obrigado aí, Fabiano. Muito obrigado, foste pontual, 10 minutos, já de imediato vamos passar a palavra, né, para o colega Nilson Fernandes. Tens a palavra, Nilson, 10 minutos. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer a Novatic, né, por esse convite, e aos amigos da mesa aqui que estão, né, debatendo esses novos temas e essas novas possibilidades para os ISPs. Obrigado, viu, Fabiano, Miriam? Eu trabalho há 25 anos aí com tecnologia, né, sempre no mercado de data centers, e há uns 9, 10 anos eu trabalho com soluções de cloud, né, desde que assumi essa nova roupagem, esse novo modelo de entrega que o mercado vem aderindo nos últimos anos, né? E aqui na Connector, nós somos uma empresa que trabalha há 20 anos, né, distribuindo soluções, né, de valor agregado para os clientes, ou seja, né, olhando realmente o cliente como uma solução, né, agregando a ele produtos de maneira que atenda a sua necessidade. Ou seja, né, a gente foge aqui um pouco desse modelo das caixinhas que o mercado ele vem aderindo, né, ou seja, olhando realmente produto, né, nós aqui buscamos trabalhar de uma maneira
consultiva, olhando o contexto, para que a gente consiga entregar a solução de maneira completa, né, para o cliente, sendo do mercado corporativo ou para o ISP, e nós apoiamos no crescimento desse negócio, né? Então, quando nós olhamos hoje o ISP, o Júnior, ele trouxe alguns itens, né, bem interessantes e importantes, né? Essa ponta do iceberg, né? Quando você começa a descer um pouco esse modelo para baixo, né? O que o ISP ele pode ter de serviço de valor agregado e como que ele pode dedicar isso, né? Então, aqui na Connector, nós apoiamos o ISP nesta jornada, né, de transformação do seu negócio. Ou seja, de fim a fim, nós apoiamos ele na criação de uma solução, desde que ele não saiba ou que ele não tenha ideia do que quer ele fazer, tá? Até a venda final. Ou seja, eu consigo aqui passar por todos os itens da esteira, levando uma solução ao seu cliente final ou até mesmo ao ISP como cliente, né? Por ter esse background de nuvem, eu venho apoiando todos os clientes com esse modelo, né? Há muitos anos já venho fomentando esse tipo de solução e levando ao cliente facilidades no modelo de entrega. Então, quando nós olhamos o modelo de nuvem, nós saímos um pouco dessa solução de CAPEX, né? Da necessidade de você comprar ou ter alguns equipamentos ou construir algo, né? Deixa que a própria nuvem já tenha essa solução pronta, ou seja, você consegue compartilhar, utilizar algo que já está pronto, sem a necessidade de fazer um CAPEX, né, sem a necessidade de colocar um dinheiro na frente, desenvolver um negócio, construir pessoas, né, trazer especialistas, né, e você partilha de produtos que já estão prontos no mercado. Isso facilita muito a construção de novos negócios, né, e com muita rapidez. Às vezes eu até brinco, né, que o mundo de nuvem, né, principalmente o mundo de nuvem pública, ele é quase um pãozinho quente, né? Só a gente fazer a solicitação ali num portal e você já está utilizando o serviço, né? Então você ultrapassa alguns métodos que o mercado possui. Então, nessas ações, o ISP ele pode ser e ele tem dentro da sua evolução, né, nativa, esse crescimento de soluções de serviço com serviço agregado, entregando cloud, entregando segurança. Segurança é um item muito pertinente no mercado de hoje, né? Nós tivemos aí recentemente vários ataques a grandes empresas, né, que geraram vários tipos de problemas, várias dificuldades, né, e perdendo bilhões de reais. Nós estamos falando mais de milhões, né? Hoje o mercado fala muito em bi, né? Então, as empresas que não estão trabalhando com segurança adequada, que possam facilitar, né, a sua entrega. Então, nós passamos por todos esses itens, né? Quando a gente também olha um outro mercado extremamente promissor, pegando um pouco o gancho do que o Júnior falou, né, utilizando o Wi-Fi 6 como um dos itens para esse modelo de entrega, de Smart Cities, ou até de empresas que já estão nesse processo evolutivo de melhoria na entrega das suas soluções internas, ou dentro até de grandes galpões, né? Você tem o Wi-Fi 6 conectando esses modelos, né? E, naturalmente, muitos desses, né, desde Smart Cities, Wi-Fi 6 e outros, segurança, ele passa por todo o modelo de nuvem, né? A nuvem acaba sendo um agregador dentro desse processo, né? Então, quando nós utilizamos esses mecanismos e vemos o processo de nuvem crescendo de uma maneira muito rápida, eu trago até um pouco aqui do que Gartner trouxe para o mercado. Gartner fala o seguinte, que nos próximos 5 anos, o mercado mundial, o mercado global, vai sair ali da casa dos seus 260 bi de dólares para um consumo aproximado de 650 bi. Assim, a gente está falando de quase 3 vezes mais, né? E até 2025, o mercado nacional, o mercado brasileiro, sai dos 15 bi de reais para os 3 bilhões. Ou seja, temos avenidas grandes aí para o consumo de nuvem. Eu estou falando ainda até com números bem conservadores, porque nós estamos prevendo aqui empresas que nem nasceram ainda, né, que estão olhando e querem consumir alguns modelos de nuvem, né, e precisam, porque elas têm que se basear já no modelo já estruturado, com segurança, né, que já estão alocados em data centers prontos, de Tier 3 e outros tipos de soluções, né, e outros tipos de entrega, certificações, né,
até empresas que migrarão soluções para esses modelos de nuvem. Então, quando você fatia isso, né, no decorrer dos próximos 5 anos, nós temos aí um crescimento muito verticalizado. A gente não vai atingir um platô tão rápido na construção desse modelo, porque a nuvem vai ser um consumo rápido e de necessidade ágil na entrega. Então, nós temos muita escalabilidade, nós temos muita elasticidade e o modelo pronto para poder atender. Então, esse é um pouco do recado, Fabiano, que eu entendo que o mercado ele precisa realmente compreender. O ISP ele tem que ter essa visão, né? Voltando lá a parte do iceberg, né? Como que o ISP vai traduzir isso ali naquela parte de baixo do iceberg, né? Como que ele vai construir? Nós aqui na Connector podemos apoiar totalmente esse processo de evolução, essa jornada e esse modelo digital que ele vem assumindo nos próximos anos, né? Sendo protagonista na entrega do seu cliente. Muito obrigado, Nilson. Também cumpriste aí a risca, o horário até economizou 1 minuto. Muito obrigado. Vou passar a palavra já, então, agora para o colega Márcio Cachapuz, que irá nos apresentar as novidades de valor adicionado pela OIW. Márcio, saudades do amigo, né? Seja bem-vindo. Tudo bem, meu amigo? Como vai? Está me escutando bem? Então tá bom. Primeiro, saudar o pessoal da Inovatic, né? A Miriam, o meu querido amigo Vergani, né? Saudar os colegas de vídeo, agora não é mais colega de mesa, agora é colega de vídeo, né? Esse novo normal. Mas saudar a todos e falar um pouquinho sobre essa questão de esse novo modelo de negócio, né? Novas oportunidades para esse mundo de ISPs. Você sabe que a gente, nos últimos anos, a gente está mergulhado nesse mercado, e eu acredito que todos nós estamos, né? E eu tenho andado muito por esse Brasil afora, conversando com donos de provedores, né? Conversando com investidores, conversando com gente que efetivamente está preocupada com seus ativos, com o seu real, né? Todo mundo pergunta assim, onde é que eu coloco o meu real? O que eu faço com o meu dinheiro, efetivamente? E a grande preocupação, efetivamente, é como eu rentabilizo a minha rede, né? Todo mundo faz a mesma pergunta. Márcio, cara, a gente faz os movimentos, todos nós temos as nossas preocupações do dia a dia das vendas, né? Mas o que realmente esses caras querem ouvir da gente é como é que eu rentabilizo a minha rede? Eu não quero só comprar caixinha, eu preciso entender que outros serviços, né, que outros negócios eu consigo colocar em cima da minha rede e fazer isso rodar. Então, assim, principalmente desses últimos 2 anos, né, o que tem acontecido com todo tudo que a gente passou, esse momento que não se imaginava, o mundo nunca ia conseguir planejar toda essa questão de pandemia, né? O que se deu, a resultante de tudo isso, na verdade, foi que se concluiu que absolutamente todos os negócios se tornaram totalmente dependentes da tecnologia, né? E isso fez com que todos os negócios fossem... Hoje, qualquer profissional liberal, qualquer casa, qualquer negócio de tamanho que seja, depende da tecnologia. Ou seja, a tecnologia está inserida, né, nesse negócio. Isso fez com que, efetivamente, cada vez mais as soluções digitais, de uma forma mais ampla, elas fossem necessárias para o mercado. E a grande hub de solução de mercado, de solução digital, próxima, efetivamente, dos clientes, seja pessoa física, ou seja pessoa jurídica, seja na residência, ou seja na empresa, de muitas formas, foram os provedores de acesso. Então, assim, os provedores hoje, principalmente fora dos grandes centros, eles foram aqueles que conseguiram traduzir essa grande necessidade do mercado, né, em algumas novas soluções e levar isso para o mercado. Então, assim, o que acontece? Nós, da OIW, né, a gente, sob o ponto de vista de estratégia, sob o ponto de vista de negócio,
nós somos aqui construtores de solução, né? Esse é o nosso grande negócio. A gente chegou à conclusão que a nossa responsabilidade é justamente traduzir tudo o que o mercado, tudo que hoje, do ponto de vista mundial, né, os grandes fornecedores oferecem, do ponto de vista de tecnologia, e a gente traduz isso para o mercado em soluções, em disponibilidade de negócio para os nossos clientes, assim quando eles nos perguntam, cara, como eu rentabilizo melhor a minha rede? E essas tecnologias a gente tem colocado, a EW tem disponibilizado para os nossos clientes, sejam os clientes do topo da pirâmide com capacidades maiores, sejam clientes com assinantes intermediários, sejam clientes pequenos, né? A gente efetivamente tem se preparado para dar o atendimento e compor um portfólio de produto para conseguir dar o atendimento. Mas como eu estava falando em construção de solução, ela não se limita única e exclusivamente em construir solução tecnológica, né? A gente hoje precisa, para suprir essa necessidade de transformação desse mercado, né, que está cada vez, ele está crescendo e ao mesmo tempo se concentrando, né? A gente precisa trazer tecnologia, a gente precisa dar solução financeira, né? A gente precisa, somos nós efetivamente que fazemos o papel de alavancar esse mercado, de financiar esse mercado, né, de dar solução financeira para esse mercado, né? Nós damos solução de logística para esse mercado, ou seja, a gente tem hoje centros de distribuição em todo o Brasil que consegue prover solução de logística para isso, solução fiscal junto com essa solução de logística. Então acaba que a EW, a gente tem esse papel de construir essas soluções para poder prover esses novos negócios, esse novo modelo de negócio que se criou através desses últimos anos, principalmente em função dessa questão da pandemia. E o que está acontecendo? Com toda essa diversidade, com toda essa questão de solução tecnológica, né, de solução digital, né, surgiram muitas oportunidades. Então, toda essa migração para a nuvem, toda a questão da entrada do 5G, né, as questões de automação residencial, né, que o Júnior estava falando, né, as questões principalmente que puxam hoje as grandes demandas do mercado, né, que são as demandas de vídeo, que são as demandas das redes sociais, né. Hoje, efetivamente, o que puxa as tecnologias, né, e o que as tecnologias acabam puxando também são as demandas de vídeo, né. São as capacidades, as grandes plataformas de streaming hoje, agora migrando de 4K para 8K, né, as grandes plataformas hoje de redes sociais também migrando de 4K para 8K, também com uma tendência de hoje cada vez mais sair da foto, né, e ir para vídeo, ou seja, tudo isso são necessidades que fizeram com que o mercado tivesse que se adaptar. E, ao mesmo tempo, sob o ponto de vista de novo modelo de negócio para o ISP, o que a gente tem enxergado é que cada vez mais os ISPs eles precisam se diferenciar pelos serviços, né, e menos efetivamente pelo preço da banda. Então, assim, aquele que consegue se diferenciar pelos serviços e entregar soluções ligadas à experiência do cliente, hoje eles saem de uma concorrência única e exclusivamente por preço e passam para uma concorrência por experiência do cliente. Isso é absolutamente diferente. Porque hoje os clientes estão, ainda mais com essas novas gerações, os clientes estão muito preocupados com o desempenho do game dos filhos, com o desempenho do Wi-Fi em função do home office, com o desempenho, né, efetivamente do streaming de vídeo, né, da família toda, que hoje tu tem duas, três televisões em 4K ligadas em casa, né, com a distância do Wi-Fi que tu tá, ou seja, todas essas soluções, né, toda essa solução digital, somada às novas questões que ainda mais, por exemplo, os ISPs entregando energia em casa, né, os ISPs entregando planos de saúde junto, né, no mesmo ponto hoje, porque ele acaba sendo uma hub de solução, né, uma hub de solução digital, mas que acaba fazendo todo o approach, que é o que acaba, na verdade, né, Vergani, que é o que fez o grande diferencial do crescimento desse mercado no Brasil, né? As operadoras de telecom, e a gente sabe disso,
A gente trabalhou muito tempo ligado a essas operadoras, acho que todos nós aqui tivemos muito contato com esse mercado de carriers no Brasil durante muitos anos. A gente sabe que eles concentraram seus investimentos em determinadas regiões e as outras regiões se criaram oportunidades. E essas oportunidades elas só se potencializaram em função dos relacionamentos, né, que se tinham e da forma de atendimento. Ou seja, o cara que está lá em Caxias, o cara que está lá no interior de Indiara, no interior de Goiás, o cara que está lá em Maracanaú, no interior do Ceará, ele sabe que ele é bem atendido porque ele conhece o dono do provedor, porque ele conhece a esposa do dono, porque ele sabe com quem que ele fala, porque ele sabe se ele reclama, ele vai ser atendido no mesmo dia. Ou seja, essas questões de atendimento fazem muita diferença, né? Então, isso acabou potencializando muito esse mercado também. Então, esse atendimento, somado a um potencial de solução, de ser a hub de solução digital, acabou criando uma plataforma enorme, né, de questões. E a gente está aí para construir, na verdade, soluções e entregar soluções técnicas e tecnológicas para todo esse mercado. Tá bem, meu amigo? Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio. Já vamos passar a palavra. Também honrou os 10 minutos, obrigado. Vamos passar a palavra, então, ao colega, amigo Samuel Lauretti, da Trópico. Por favor, Samuel, tens a palavra. Perfeito, Fabiano. Obrigado. Aí, está me escutando bem? Sim. Perfeito, vamos lá, então. Então, eu queria iniciar também, claro, também fazendo meu agradecimento pela oportunidade de participar do evento Inovatic, meu agradecimento aí da Miriam, toda a organização do evento, ao Fabiano aí pela coordenação. E o agradecimento tem a ver com a importância desse evento, né, que ele tem nesse universo aí dos provedores regionais aqui no Brasil já há algum tempo. E claro, é até algo redundante a gente falar aí do sucesso que os ISPs tiveram aqui no mercado brasileiro. Acho que esse é um fenômeno que talvez não tenha acontecido na mesma proporção em outros mercados como aconteceu no Brasil. O sucesso que esses provedores tiveram claro, começando lá atrás com as redes Wi-Fi, em bandas não licenciadas, mas hoje isso já faz bastante tempo, e agora com realmente esses provedores realmente dominando o mercado de banda larga fixa brasileira, começou também com cabos coaxiais e hoje com acesso óptico principalmente, ou seja, e com uma capilaridade muito grande, que muitas vezes as grandes operadoras não conseguem também atender, ou seja, isso é uma coisa muito boa, acaba democratizando o serviço à internet. Mas agora, falando aqui, né, do nosso tema, da questão de novos serviços, os novos modelos de negócio, eu acho que é inevitável que a gente converse um pouco sobre a grande oportunidade que está, eu acreditamos, né, que para os ISPs, que é agregar novos serviços com esse evento do leilão de 5G aqui no Brasil. A gente sabe que, na verdade, esse movimento de renovação das tecnologias celulares, aí, que já aconteceu lá atrás, né, do 3G para o 4G, do 4G para o 5G, é um ciclo que acontece a cada 10 anos. Então, é uma oportunidade realmente muito importante, ou seja, ainda mais com o modelo do leilão, como ele foi desenhado. Claro, houve debates, né? Ele pode não ser um modelo perfeito, mas pelo menos é um modelo que buscou acomodar lotes regionais para realmente tentar viabilizar a participação dos provedores regionais, dos ISPs. Então, é a grande oportunidade agora que vai acontecer com o leilão agora em novembro, para que hajam novos entrantes nesse mercado. Então, eu entendo, né, na troca, que a gente já está acompanhando com muito próximo esse processo, a gente entende que é uma oportunidade para esses ISPs repetirem o mesmo sucesso que eles obtiveram com a oferta de redes óticas, principalmente fora, né, em mercados fora dos grandes centros. Existe agora uma oportunidade de os ISPs que conseguirem aí, né, se terem acesso a essas licenças, seja via consórcio, ou seja, via participação individuais, entrar realmente no modelo de negócios como oferta aí de um combo de serviços. Até, né, o Fabiano fez uma analogia interessante aí com o Posto Ipiranga. Então, além da banda larga fixa, agregar algo que o usuário valoriza muito, não só no Brasil, no mundo todo,
que é a mobilidade. Ele poder acessar as aplicações, os serviços que a rede oferece, não só quando ele está na casa dele, lá acessando via o modem dele, ou via o Wi-Fi na casa dele, ele ter mobilidade, por exemplo, quando ele tiver o smartphone dele na cobertura de uma rede celular pública. Nesse contexto, né, a Trópico teve um sucesso recente muito interessante em oferecendo soluções de conectividade em áreas remotas. A gente chama aqui que o Brasil tem um deserto digital muito grande. A Trópico tem aí um produto, né, de soluções 4G em bandas privadas, como por exemplo, 250 MHz, que ofereceu com bastante sucesso aí, tanto para as redes do agronegócio, para redes privadas, para mineração, para ferrovias, e nós já estamos a Trópico já está oferecendo também soluções 5G, para que tanto, né, a gente continue oferecendo para essas redes privadas, mas também para esses ISPs, para esses provedores regionais que querem entrar também aproveitar esse movimento do leilão 5G e realmente ampliar esse combo de serviços. Falando muito rapidamente aqui da Trópico, né, ou seja, a tecnologia Trópico tem mais de 30 anos aí de tradição no mercado de telecom brasileiro, fornecendo soluções para redes públicas, para os ISPs, para as operadoras, para redes privadas também. Tivemos um pioneirismo importante, por exemplo, no agronegócio, com a São Martinho, uma rede 4G em 250 MHz, que é um produto Trópico, né, desenvolvido pelos engenheiros da Trópico, fabricado na nossa fábrica em Manaus, e que já está indo lá para a 4ª safra, melhorando a eficiência do processo de produção da usina São Martinho. Além disso, outros casos de sucesso que a Trópico tem, com as operadoras, né, a Trópico tem plataformas de core de rede que estão lá em funções críticas das operadoras brasileiras. A gente tem muito orgulho que mais de 1,5 bilhão de sessões por dia passam, na verdade, por plataforma da Trópico, tudo isso com suporte aí B2B, né, Business 24/7 por 365, realmente aderente a uma operação de missão crítica. No agronegócio, eu já conectei, são mais de 1,5 milhão de hectares e pessoas conectadas com uma solução 4G desenvolvida e fabricada pela Trópico. Nós temos um grande cliente também, que a estrada de ferro Vitória Minas, né, com a mesma tecnologia 4G 250 MHz, que também atendida alguma solução da Trópico. E falando agora, né, do nosso portfólio específico para os SPs, eu já comentei, nós estamos oferecendo aqui soluções 4G e 5G na arquitetura Open RAN. Esse é o ponto muito importante, essa é uma filosofia importante que a Trópico, né, ela segue essa arquitetura, né, o mercado todo tem falado dessa arquitetura por razões muito simples, né, ou seja, ela traz lá uma desagregação da estação radiobase, que é a chamada NODB, ou seja, isso significa menor custo de aquisição e operação, utilizar o máximo possível, né, plataformas hardware comercial, isso para evitar o que a gente chama aí o vendor lock-in, não haver uma dependência excessiva de um número pequeno aí de provedores da sua solução de acesso 5G. Além disso, nós temos aqui uma solução que eu acho que é muito interessante, né, para o mercado de provedores regionais, a solução de core de rede 4G, 5G, que é baseado na arquitetura Magma do TIP, em parceria com o CPQD, uma solução muito atrativa em relação ao custo econômico financeiro para implantar redes 4G e 5G. Além de, claro, a gente fala de serviços, claro que a rede 4G e 5G é um acesso. O que é importante para o usuário são as aplicações que ele está acessando. Aí a Trópico tem também uma série de plataformas, por exemplo, para oferecer portabilidade, soluções de VoIP, uma plataforma de comunicação unificada, controle de tráfego massivo para, por exemplo, a votação, antifraude, sinalização e assim por diante. Para finalizar, e tudo isso, claro, né, a gente está olhando com muito carinho essas bandas todas do leilão, então já estamos oferecendo soluções de 600 MB, 2,5 GB, banda 38, 3,5 GB, 26 GB, ondas milimétricas, tem aplicações, a gente acredita no mercado muito interessante também para essas bandas mais altas do leilão. E para finalizar, então, né, qual que nós acreditamos, né, os nossos diferenciais aí da Trópico para a gente
trabalhar junto com os ISPs nessas novas oportunidades. A Trop tem um histórico muito grande aí, né, de dar suporte para as grandes operadoras, para os provedores regionais, um NOC que funciona 24/7 por 365, garantir realmente uma qualidade de missão crítica, a solução 4G, 5G em várias bandas de frequência com base na arquitetura Open RAN. Então, acho que era isso que eu queria, então, Fabiano, pontuar aí, espero não ter desrespeitado o meu limite de tempo aí, então agradeço de novo a oportunidade e estou à disposição para continuar aqui essa discussão aqui com os meus colegas da mesa. Muito obrigado, Samuel, também foste pontual, muito obrigado, em nome do Inovatic. Então, agora vamos para as perguntas, né? Antes de ver as perguntas com o pessoal da coordenação dos internautas, cabe aqui ao painelista ser um pouco provocador, né? E eu já tenho que dizer a vocês que eu tenho 2 defeitos, né, nesse sentido de provocador. O primeiro deles é por ser gaúcho, né? Então vocês já sabem que é complicado, né? Eu tenho esse defeito de fabricação. E o segundo, por ser de origem italiana, mas tem alguns aqui também italianos, então esses irão me entender um pouco. Mas vamos lá, então. Brincadeiras à parte, eu tenho algumas perguntas aos senhores. E essa pergunta, as perguntas de um modo geral, eu vou pedir que cada um responda por 2 minutos. Vejam, senhores, né? Nós temos TI, tecnologia da informação, muitas empresas aqui, das 4 que estão conosco, os profissionais aqui, sabem, né, da importância da área de TI, e nós temos a TC, tecnologia da comunicação ou telecom. TI mais TC, nós temos o tal do TIC, né, tecnologia da informação e comunicação. Eu entendo que o provedor ele precisa fazer um upgrade, subir uns degraus, tá? Hoje, o provedor ele é uma empresa de telecom, uma empresa de comunicação, tá? E esses passos que ele vai ter que dar na sua escada empresarial, o dono do provedor, né? O dono do provedor, como disse aqui, muitos de vocês, o hub digital, eu gostei do que o Márcio comentou, é extremamente importante, porque esse carinha lá atrás, lá no início da internet, ele foi o que a gente dizia um bandeirante da internet, né? Um bandeirante digital. E agora ele pode ser muito mais do que isso. E ele tem que evoluir, não somente em telecom, mas também ser um profissional em TIC. Nós, provedores, travamos uma batalha muito grande no passado, e claro, essa batalha, eu diria que é uma guerra, nunca termina, entre operadora versus provedor. E você sabe muito bem o porquê que o provedor vem tendo êxito, né, por ser atendido pelo dono, por ser local e encontrar o assinante na padaria, inclusive na missa e tudo mais, né? Ele não pode perder isso, né? Uma coisa que eu venho batendo muito forte, né? Provedor, cuidado com a regionalização, cuidado com a estadualização. Acho que isso é um jogo que tem que ter o fator local. Tu pode ser global mais local, mas nunca perca a localidade. Então, a pergunta é a seguinte, né? Travamos batalhas grandes entre operador versus provedor. Nesse momento, nesse debate que estamos aqui fazendo de valor adicionado, surge uma nova figura no jogo, um novo player. E esse cara chama-se integrador. Aqui, os nossos parceiros aqui, que estão, sabem muito bem que existem esses integradores na área de TI. Um camaradinha lá que oferece uma solução em Firewall, que oferece uma solução em Wi-Fi 6, que oferece uma solução aí da Trop com PABX e etc. Né? Então, esse cara integrador, tá, ele tem os seus diferenciais. E a pergunta é a seguinte: o que os senhores Júnior, Nilson, Márcio e Samuel estão preparando para auxiliar o provedor a também poder competir com o integrador? Passo a palavra para o Júnior.
Oi, Fabiano, obrigado pela pergunta. Olha, eu não vejo que o provedor ele vai competir com o integrador. Tá? Eu acho que eles vão coexistir e o provedor vai ser um cliente importante do integrador. Sabe por quê? São muitas especialidades. O provedor não tem condição de aprender tudo sobre tudo. Né? Hoje ele é bom em passar a rede de fibra, em fazer aí a parte de GPON, de FTTH. Mas a hora que ele precisar colocar uma solução de firewall de alta complexidade na sua rede, seja ela para proteger os seus dados ou para vender esse serviço para o assinante, ele vai precisar de um integrador para fazer isso. Ele vai precisar de um parceiro para fazer isso. Da mesma forma, se o provedor for, por exemplo, explorar o que eu falei agora do data center. Né? Putz, o provedor vai montar o data center sozinho? Não. A WDC monta isso sozinha? Não. Nós temos integradores, parceiros aqui na WDC, que nos ajudam a fazer esse trabalho de integração da solução. Da mesma forma, para a parte de cidade segura. Né? Puxa, o provedor ele pode até subir lá no poste, colocar câmera, mas eu acho que toda a instalação da solução ali de software, configuração da solução de reconhecimento de placa, facial e tal, isso daí ele vai acabar precisando do integrador. Ele pode aprender? Pode, mas eu acho que não faz sentido. Eu acho que faz muito sentido ele trabalhar em parceria com integradores especializados nessas soluções. Eu acho que tem mega espaço aí para os integradores olharem para esse mercado e os provedores vão precisar dessa ajuda. O que a WDC faz aqui é prover capacitação, né? E fazer o link entre essas empresas. Quando a gente tem um provedor que quer entrar no mercado de condomínios, por exemplo, para vender soluções de segurança eletrônica, nós temos muitos casos desses. Né? O provedor está passando fibra no condomínio e ele enxerga lá a oportunidade de colocar câmera, fazer controle de acesso nas portarias, fazer a parte de solução de alarme perimetral. Nós temos tudo isso no portfólio. Né? E nós temos aqui na WDC a nossa área de enterprise, que vende exatamente esses produtos para os integradores. O que nós fazemos aqui? Nós apresentamos o integrador daquela região que o provedor regional atua para o provedor que quer fazer a solução. Eles normalmente fazem um casamento e a vida segue. Tá? Então, eu acho que essa colaboração é o que é o caminho. Entendi. Eu vou aqui também, esqueci de dizer antes, né, passando já a palavra para o Nilson, lá nos anos 2000 eu aprendi com a Microsoft e com a Cisco, que trouxeram para o mercado essa sigla VAD, e trouxe também uma outra sigla chamada VAR. O VAD é um distribuidor de valor adicionado e o VAR é um reseller, uma revenda de valor adicionado, essa revenda integrador. Muitos dos provedores anteriormente fizeram isso, eu fiz isso com informática. E aí eu venho trabalhando para a WDC, Connect2Way, OIW, Trópico. Se mantenha como VAD, sim, você é um distribuidor, mas crie o que eu estou chamando de VAP, né? Um provedor de valor adicionado. Então aqui é o Verganês falando no tal do VAP. Eu discordo um pouquinho do querido amigo Júnior aí, lá na ponta, no campo de batalha, vai haver sim um embate comercial entre essas empresas. O provedor é um bicho que ele gosta muito de dominar o ambiente, né? Mas bacana, né? O espírito colaborativo que a WDC deseja empreender. Eu não sei se nessas cidades de pequeno porte tem espaço e comida para que esses players, eu costumo dizer o seguinte, a cadeia alimentar tem os bichos ali, né? Então tem um bicho chamado integrador e tem um outro provedor. Eu confesso que eu acho que não tem comida para os dois para cidades abaixo de 50 mil habitantes. Mas vamos seguir, vamos ouvir aqui o Nilson. Tens a palavra. Bom, eu me apego um pouco em duas frentes, tá, Fabiano, pessoal? O integrador ele tem seu mercado, o provedor também tem seu mercado. Naturalmente, pegando o que você até falou há pouco, Fabiano, haverão embates, sim, e serão naturais, por conta exatamente da grande oferta de soluções que o mercado vem solicitando, né? Então, o
o que eu busco, né, o que eu vejo é que o provedor, ele tem sim que se apegar a grandes parceiros de negócios, onde esses parceiros vão integrar soluções e apoiá-los com novas iniciativas e novas ideias, tá? E, naturalmente, o integrador, ele tem o seu perfil de análise de mercado e ele já atende um grande nicho de mercado. Quando você separa e une a TI, né, a parte de telecom, que nem você falou, o TIC, né, quando você separa isso, a TI ela tem um caminho que ela já segue naturalmente e ela vai usar a conectividade de alguma forma, seja ela do que for ou do provedor que for. Isso é fato, isso não vai deixar de existir. E está aí uma grande possibilidade em que o provedor tem que ser esse protagonista junto ao seu cliente, seja ele um B2C ou B2B. Então, o aumento de demanda, de necessidade dessa galera, o provedor já tem como analisar e balizar, né? Quando ele olha, quando ele tem ali nas suas mãos a conectividade, ele enxerga como que o mercado se comporta em alguns sentidos. Então, há a possibilidade de criar novas ofertas. E o cara da TI, né, o integrador, o cara que ele olha o mercado de uma maneira um pouco menor, ele naturalmente ele vai ter algumas dificuldades, porém ele já tem uma carteira de clientes que já olha ele como um grande integrador e que vai levar soluções. Mas é natural que em alguns momentos até o integrador e o provedor, eles vão se unir para fazer alguma coisa juntos, porque você não vai perder negócio. Como o próprio Júnior disse, né, quando a gente fala em Smart Cities, né, e outros modelos necessários no mercado de hoje, a gente precisa, né, se unir forças, porque todo mundo não entrega tudo, mas eu entendo que nós podemos integrar. Eu sempre digo o seguinte, né? Em algum momento nós teremos várias peças de quebra-cabeças de diferentes tamanhos, mas a gente vai conseguir conectá-las de alguma forma, né? A gente vai conseguir integrar de algumas formas, tá? Então eu enxergo que a gente tem duas avenidas, tanto a concorrência quanto em alguns momentos essa conexão entre os dois lados, né? É um pouco da visão. Obrigado, Nilson. Márcio, tens a palavra, 2 minutos. Vamos lá. Bergani, eu acho o seguinte, ó, eu acho que essa questão conceitual que tu colocasse, ela é interessante, né? Eu vejo assim, eu vejo essa questão da integração na ponta, ela sobre 2 aspectos, né? A integração para mercado corporativo e a integração efetivamente para soluções residenciais, certo? Primeiro, eu vejo essa divisão. As soluções para mercado corporativo, as integrações para mercado corporativo, o nível de qualificação, e quanto maior o mercado e quanto maior o cliente, o nível de qualificação da ponta, ele é maior, né? Porque ele tem mais valor agregado e a necessidade, efetivamente, do provedor conseguir fazer isso, ela é maior. Então, a gente precisa estar próximo do provedor e, de novo, construir solução para o provedor, né, sob ponto de vista de portfólio, sob ponto de vista de qualificação, sob ponto de vista financeiro e logístico, para que ele possa entregar, né, para um cliente dele corporativo, ele possa fazer essa entrega, né, para o cliente dele da ponta. Sob ponto de vista residencial, para mim é absolutamente diferente, né, porque as soluções são outras e a forma do tratamento, da embalagem dela é outra completamente diferente. E aí, o provedor já está mais preparado, já conhece mais esse tipo de solução para ser feito, entendeu? Então, o que eu acho? Eu acho que são dois approaches e 2 qualificações diferentes para ser feitas. Mas eu acho que acaba se tendo uma tendência, e aí a gente não sabe como isso vai acontecer na evolução, ou até a gente espera, a gente mais ou menos tem uma ideia de como vai acontecer na evolução agora com as consolidações, é que me parece que a grande pergunta é: quem tem o cliente na mão, né, Fabiano? Quem é que tem a recorrência do cliente? Quem é que tem o relacionamento do cliente? É o provedor, né? O provedor tem esse relacionamento. Então, assim, o integrador ele vai ter o desafio, efetivamente, dessa proximidade. Então, assim, de novo, para mercado corporativo, o desafio para o provedor ele é maior, porque ele é um outro nível de valor agregado.
né? Mas a gente tem que, de alguma forma, também criar soluções, né, e aportar esses... e na OIW a gente tem muito essa questão de entregar essas soluções, principalmente as soluções tecnológicas para esse tipo de cliente. E no cliente doméstico, a gente sabe como é que funciona, é mais ou menos assim, essa é a minha visão. Obrigado, Márcio. Passo a palavra para o colega Samuel. Obrigado, Fabiano. A discussão é muito boa, né? E, claro, tem várias maneiras da gente endereçar esses pontos, né? Do lado aqui da Trópico, a gente tem uma estratégia muito clara, né? Ou seja, a gente até, acho que um dos nossos colegas já usou o termo aí de não vender caixinhas, né? Isso a gente é um mantra, né, para a Trópico. A gente não quer vender caixinha. Nós queremos vender soluções. A gente usa até um termo aqui, né, nas nossas discussões com os nossos clientes. A gente quer vender uma solução integrada de conectividade e aplicações. O usuário final, né, o cliente que o provedor tem, esse relacionamento todo que você mencionou, Fabiano, né? Esse cliente, na verdade, ele não compra conectividade. Na verdade, a conectividade é um habilitador, né? Seja pela fibra ótica, seja por uma rede celular móvel. Ele quer acesso, ele é um habilitador para ele ter acesso a um conteúdo, uma mídia social, para ele acessar o e-mail dele, para ele usar um aplicativo do banco dele ou algum outro aplicativo que seja de interesse do negócio dele, se for um cliente, por exemplo, corporativo. Então, a Trópico sempre buscou se estruturar muito bem a oferta dele, né? A oferta da Trópico, né? Ou seja, e ter realmente uma solução em todas as camadas, na camada de aplicação da rede, na camada de controle, né? Que controla essas aplicações, controla o acesso, e a camada de conectividade. E tudo isso empacotado, né? Com esse know-how de integração, integrar essa solução. E a gente até entende, né? A Trópico agrega um valor aí que a gente entende que tem algo diferente, porque a Trópico atua como integradora de plataformas próprias, temos produtos próprios nessas várias camadas da rede, e nós temos também vários parceiros. Então, a gente traz também as plataformas dos parceiros para montar essa solução conjunta, integramos toda essa solução, até a WDC, por exemplo, né, eu não cheguei a falar diretamente aí com o Júnior, mas aqui a Trópico também já é um dos parceiros que a gente conversa para montar soluções conjuntas. Então, a nossa ideia é juntar forças, né, com os próprios CSPs para montar uma solução que realmente resolva um problema de negócio, né? Não adianta querer olhar só para uma componente, né, Fabiano? Eu acho você que tem uma visão melhor que todos nós aqui, né, dos desafios que um provedor oferece. No fim do dia, né, você tem que deixar aqueles seus clientes que se encontrou na padaria lá, né, na missa, satisfeitos, que ele tá resolvendo o problema deles, né? Não é a caixinha preta, amarela ou azul que vai resolver, né? Então, ainda mais agora com essa na questão que eu mencionei do leilão 5G, a gente acredita muito nessa solução do Open RAN, que nada mais é do que uma desagregação, né? A estação rádio base Node B foi desagregada em várias partes, colocada o máximo possível em hardware comercial, rodando software. Então, o desafio ficou maior ainda. O papel do integrador ganha uma outra importância. As redes cada vez mais são desagregadas para rodar em hardware comercial, buscando custos menores. É isso, viu, Fabiano, que eu queria comentar. Obrigado. Bom, já tenho aqui uma segunda pergunta, vou encaixar também mais 2 minutinhos aqui, né, para a resposta. Eu vou comentar com vocês uma grande necessidade do provedor, que chama-se capacitação. Então, eu gostaria, né, que os senhores comentassem o que as unidades de negócio da empresa de vocês para valor adicionado está preparado, vem se preparando para acompanhar o provedor. E vou dizer mais, entendo eu ser fundamental que vocês capacitem os provedores, que vocês auxiliem eles, não apenas no início da caminhada, nessa evolução que ele terá de deixar de ser somente provedor, né, que é algo fenomenal, como aqui disse muito bem vários de vocês, ele possui o relacionamento com o cliente, ele, dono de provedor, ele, provedor, acha que é dono do cliente. O cliente não tem dono, o cliente tem preferências. E, nesse sentido, vamos aqui adentrar em cima de soluções
domésticas, tá? Ou soluções de empresas. Se o provedor já está no muro do cliente, ou se o provedor está no telhado do cliente, e quero dizer aqui que eu copiei essa fala aqui do Vanderlei Rigatieri, né? Se o provedor já está no muro do cliente, ou se ele está no telhado do cliente, eu vou ajudar aqui, agora vou deixar pifado o Júnior, né? Você precisa capacitar esse cara para que ele entre na casa do cliente, para que ele entre na empresa do cliente, mas principalmente que ele fique lá, né? WDC, Júnior, né? O que vocês têm aqui para apresentar aos provedores nesse sentido de capacitação? Legal, Fabiano. Obrigado aí pela introdução. E é isso mesmo, tá? A gente defende essa bandeira realmente há muito tempo, né? O Vanderlei fala bastante isso. A gente se preparou para esse momento, né? Como eu comentei na minha fala anterior. E a WDC tem aqui algumas possibilidades, né? O que nós temos feito aqui para os provedores entenderem um pouco mais sobre essas tecnologias novas que não são do domínio deles, né? Nós temos uma agenda de treinamento mensal, que está disponível no nosso site. Ali os provedores podem se cadastrar e agendar a participação, né? Nós temos uma outra possibilidade, que é enviar para o provedor de internet as nossas equipes de pré-vendas e especialistas para que a gente capacite o provedor em loco na determinada solução que ele escolher. Então, poxa, quero saber mais sobre casa conectada. Legal. A gente vai enviar o nosso especialista em casa conectada lá no provedor e vamos passar o dia lá com ele dando treinamento e capacitação, né? E um outro negócio que nós estamos fazendo agora, que a gente chama de WDC Day, é um evento de um dia inteiro no provedor, que a gente leva todo o nosso staff de pré-vendas, de gerentes de produtos. É um dia muito legal, né? Nós fizemos isso quinta e sexta-feira com o provedor agora, semana passada, e é extremamente enriquecedor, porque a gente passa por todas as tecnologias, fala de todas as possibilidades, e aí o provedor determina quem são aí as pessoas dentro do provedor que vão ficar responsáveis por cada uma das tecnologias, e depois a gente faz uma imersão daquela pessoa naquele determinado fabricante ou na tecnologia em questão. Então, isso é uma forma que a gente faz aqui diariamente para ajudar os provedores a entenderem esse negócio, né? Esses novos negócios. Eu concordo com você, a capacitação é fundamental. E só pegando um gancho aqui sobre o teu ponto, tá? Sobre a questão que a gente falou do ponto anterior. A coexistência entre o integrador e o provedor, ela realmente vai, na minha visão, ela coexiste em soluções complexas, tá? Se for um negócio simples, acho que o provedor sim vai fazer sozinho. Mas quando for algo complexo, que exija aí uma certificação, por exemplo, você usou a Cisco como exemplo. Poxa, uma certificação da Cisco de cibersegurança, ela é extremamente complexa de fazer. Eu não sei se o provedor vai fazer isso agora, né? Então, por isso que eu acho que essa coexistência vai acontecer nesse primeiro momento, tá? Só para justificar a minha fala anterior. Obrigado, Júnior. Agora sim, estamos alinhados, também concordo contigo e faz total sentido, né? Esses casadinhos, esses combos, esses combinados locais em projetos, por exemplo, de cidades digitais que você citou no início da sua fala. Márcio, a OIW sempre investiu muito em capacitação, lembro o fundador da sua empresa aí, desde o seu início, eu lembro também o Rigatieri, ambos aí foram parceirão, aí iniciaram com a Ubiquiti, né? Fizeram o Robert Pera, na época o Ben Moore, criar um programa de capacitação para o provedor e vocês hoje vêm exercendo isso. E para essa nova fase, no valor agregado, o que vocês vão trazer de novidades para nós? Márcio, eu pulei aqui o Nilson, eu já volto para o Nilson, eu peço desculpa, Nilson, então já encaminho para o Márcio, depois já vem o Nilson. Márcio. Vamos lá. Fabiano, a gente está, nesse momento, sabendo e enxergando toda essa necessidade de transformação do mercado e justamente de capacitação da ponta, né? Nós estamos nos organizando hoje num processo de estruturação de uma unidade de negócios, serviços, né, que agrega também essa questão da capacitação, né? A gente acredita,
né? Dentro do nosso papel, como eu te falei, de construir soluções, a gente tem o dever, na verdade, de traduzir tudo que a gente recebe dos fabricantes que a gente representa, que a gente trabalha no Brasil, né? A gente traduz tudo que existe de capacitação tecnológica, em especial, né, para as necessidades efetivamente dos clientes. Então, a gente entende o que esses fabricantes têm e, junto com eles, a gente vai ao mercado, né, seja através dos treinamentos, seja através de dias de estar acompanhando esses clientes na ponta, efetivamente, no mercado, né, seja através de projetos, né. Hoje nós temos, junto com os fabricantes, os projetos maiores, projetos de rede, por exemplo, em DWDM, né, em redes de maior valor agregado, em Layer 3, Layer 2, a gente hoje disponibiliza todo o projeto já pronto para o provedor, né? O provedor nos traz toda a necessidade de capacidade, de distância, e a gente disponibiliza absolutamente todo o projeto para esse cliente. Então, de novo, a gente tem o dever de traduzir tudo que a gente recebe, né, toda essa capacitação, toda essa informação, toda essa tecnologia, traduzir isso, né, na linguagem, efetivamente, de necessidades desses clientes e entregar de forma capacitada, de forma de treinamento para a ponta. É isso que dessa forma, nós estamos organizando. Obrigado, Márcio. Nilson, você, com a ConnectWay, tem um grande desafio de fazer um enfrentamento com uma gigante, né, chamada Amazon. Tem outros players nacionais aqui, mas o que me chamou a atenção positivamente da ConnectWay, dela visualizar nessa vertical de provedores uma grande oportunidade de preparar uma política, né, de negócio, um programa de negócio, um programa de canal que possa acompanhar, né, ele gradativamente. Como que vai ser feito isso? Como vai acontecer? Que eu acredito, assim, de coração, Nilson, que esse vai ser o separador de águas, né? Acredito que a ConnectWay, através da sua liderança, aí, com toda a sua experiência em cloud, pode trazer. Quais são as novidades, Nilson? Bom, aqui na ConnectWay, né, nós chamamos esse processo de jornada, né? Acho que vem muito do mundo de TI, de cloud, né, de jornada digital. O provedor tem algumas etapas para fazer esse processo de entrega, né? Então, aqui no nosso back-office, né, aqui em casa, quando nós trazemos essa oportunidade para o provedor, quando o provedor ele entende a necessidade da entrega de uma nova solução, de um serviço de valor agregado, aqui nós fazemos todo o processo de fim a fim, ou seja, a primeira etapa de apresentação para o provedor, para os seus key accounts, né, para as pessoas que querem começar a desenvolver isso, ou a presidência, enfim, a gestão da companhia. A próxima etapa, quando há uma necessidade de apoio ao seu cliente final, olhando para o modelo corporativo, tá? Nós fazemos também esse processo de etapa junto com o seu cliente final, ou seja, apoiando sempre, né, de maneira consultiva, desde o comecinho, o dono do provedor, o presidente, o encarregado do provedor, até a venda do seu cliente final. E dentro desse processo e progresso, nós fazemos as ações de treinamento das suas equipes, né, trazendo para certificações desse time, porque nós sabemos que o mundo de cloud ele é formado de um monte de certificações, de muitas ferramentas, de muitas ações, né? E é muito difícil um especialista, alguém sentar na frente e falar o que eu vou fazer, né? Para onde eu vou, o que eu vou buscar de tema para estudar, né? Ou seja, nós apoiamos o especialista, quem vai tomar conta disso no provedor, né, dentro dessas ações. O nosso time de tecnologia também aqui na ConnectWay apoia o provedor nessa ação, ou seja, nosso time de arquitetos, de cloud, nosso time certificatórios, o nosso parceiro maior também apoia o cliente final nessa questão. Então, a gente vem de fim a fim traduzindo essas ações,
né, e acompanhando essa evolução, ou seja, eu treino os times, eu tanto comercialmente quanto tecnicamente, né, eu apoio essa visão de transformação do seu negócio, porque somente desta forma o provedor vai entender, né, a real ação que ele terá no mercado, né, e como que ele pode difundir isso, né? Então, eu diria que é um processo, que eu chamo de evangelização, né, aonde você faz todo o treinamento e todas as ações para que aquilo ocorra. Muito obrigado. Samuel e a Trópico. Vamos lá, Fabiano. Novamente, acho que o tema aí é bastante amplo, né? E pode ter aí várias estratégias ou interpretações diferentes, né? Claro que aqui na Trópico, né, nós temos lá os nossos programas de treinamento tradicionais, os nossos produtos para os nossos clientes, mas eu não sei, eu prefiro comentar até de um aspecto um pouco mais amplo. Eu acho que, e talvez acho que não é diferente para nenhum de nós aqui, ou seja, as soluções que nós oferecemos aí para os provedores, né, para os nossos clientes, são soluções complexas, né, de telecom, de TI, né, de TIC, né, até na terminologia combinada, e uma série, né, de tecnologias, né, diferentes que se juntam para montar uma solução para resolver um problema de negócio, né? A gente vira até uma sopa de letrinhas, né? Quando a gente começa a falar em tecnologias que a gente usa, mas no fim do dia essa sopa de letrinhas tem que virar algo que quer que o cliente final aprecie, veja valor e que mantenha o negócio das empresas no final do dia. Esse é o desafio de todos nós aqui. Então, a venda em si já é uma venda muito consultiva, é uma venda muito técnica, né? Ou seja, você não é abrir um catálogo lá e falar, tá aqui o item, esse aqui custa tanto, você tem que montar, desenhar uma solução. Então, tem uma discussão muito próxima, né, com esse cliente que passa aí por fazer os workshops, fazer os roadshows, né, realmente discutir as soluções em detalhe, as tecnologias envolvidas, né, com esses clientes. E até vou dar um exemplo prático aqui, Fabiana. A gente, por exemplo, com os provedores, a Trópico tem no passado recente, tivemos um sucesso bastante interessante aí no agronegócio, oferecendo redes privadas, né, onde muitas vezes redes públicas não estão disponíveis, e nós trabalhamos com vários provedores como parceiros. Aí nós vamos juntos, batemos lá na porta do provedor, né, falar, você já está aí numa região, né, numa região, por exemplo, do Centro-Oeste brasileiro, que é um grande produtor agrícola, vamos buscar negócios conjuntamente, né? Ou seja, vamos aí, poxa, a gente tem um programa de parceria, né, com esse SP, que é esse provedor regional, a gente agrega uma parte da solução em si, o provedor tem o seu relacionamento local, o conhecimento do mercado, e tudo isso a gente formaliza por meio, claro, de um acordo realmente que tem bases justas, né, para gerar negócio no fim do dia, né, para as duas partes, para a Trópico e para o provedor. E aí a gente tem um programa de capacitação, né, desse provedor, falou, olha, tá aqui, a gente até brinca, dá um banho de loja, né, para ele poder falar, ó, tá aqui a solução que eu posso oferecer. É isso aí. Muito junto com a Trópica, é parcerias, tá? E a capacitação e treinamento tem um papel fundamental nessas parcerias, viu, Fabiano? Muito bem. Bom, estou chegando ao fim aqui a minha participação. Gostaria de agradecer mais uma vez ao pessoal da Inovatic, em nome da Miriam, em nome também da Internet Sul. Estou representando aqui a Internet Sul, Associação Gaúcha dos Provedores de Serviço de Internet. Atualmente estou conselheiro consultivo. Miriam, uma honra ter participado. Estou te devolvendo a palavra, possivelmente você tenha algum questionamento aos nossos painelistas. Muito obrigado a todos vocês, bons negócios, sucesso a esses grandes, hoje, bandeirantes de internet, mas que estão se tornando um hub digital. Vou copiar essa do Cachapuz. Fui, obrigado. Miriam. Gente, muito obrigada. Eu teria várias perguntas, mas o nosso tempo já foi.